O bilionário ficou devastado quando os médicos disseram que o seu filho, de 5 anos, jamais despertaria do coma. Então, uma menina pobre entrou no quarto e sussurrou: "Desliga as máquinas e ele vai acordar." Antes de começarmos a história, deixa um comentário a dizer de onde estás a ver. Aproveita a história. O inverno em Lisboa estava implacável naquela manhã de dezembro, e Marco Wellington mal notava o frio quando a sua limusina deslizou pela entrada de emergência do hospital. Ele estava habituado a não notar as coisas. Frio, fome e desilusão. Estas eram preocupações de gente comum, e Marco Wellington nunca fora comum. Aos 32 anos tinha construído um império que se estendia por 3 continentes. A Wellington Tech não era apenas uma empresa. Era um monumento ao seu gênio, e como todos os monumentos, a genialidade projetava sombras longas sobre todos à sua volta. Mas nada, nem os seus milhares de milhões de euros, nem o seu penthouse com vista para o rio Tejo, nem o seu exército de especialistas podia travar o que tinha acontecido ao seu filho. David Wellington tinha completado 5 anos, há exatamente 14 dias, quando o acidente ocorreu, uma queda das barras de brincar no clube privado em Cascais. Um único momento de descuido infantil que lhe fraturou a coluna e o deixou num coma que nenhum médico no mundo conseguia explicar ou reverter. Agora, 3 semanas depois, Dave jazia num quarto privado no 7º andar do hospital mais prestigiado de Lisboa, rodeado por máquinas que apitavam e sibilavam como carpideiras eletrônicas. O seu pequeno corpo estava ligado a um ventilador a sondas de alimentação, a monitores que registravam o silêncio elétrico de um cérebro que já devia estar a aprender a ler. Marco permanecia à janela, olhando para o céu cinzento de dezembro, e pela primeira vez na vida, sentiu o frio. Sr. Wellington. A doutora Patricia Chen entrou silenciosamente o rosto, exibindo aquela expressão que os médicos desenvolvem quando não tem nada de bom a dizer. Queria falar consigo sobre o estado do David. Não houve qualquer melhoria. As tomografias neurológicas desta manhã mostram... Não quero ouvir, disse Marco, a voz afiada como vidro cortado. Quando ele foi internado, disse-me que o tempo era o fator mais importante, que alguns comas se resolvem espontaneamente. Portanto, esperamos. Sim, mas o período prolongado sem consciência, combinado com a gravidade da lesão na coluna. Está despedida, disse Marco, ainda de costas para ela. Vou trazer especialistas de Zurique e de Londres, de qualquer lugar do mundo onde ainda não me tenham dito que o meu filho vai morrer. Está dispensada, doutora Chen. Ele ouviu-a sair sem outra palavra. Essa era a vantagem de ter dinheiro. As pessoas obedeciam mesmo quando ele as destruía. Já era fim de tarde quando Marco deixou o hospital. Tinha permanecido ao lado da cama de David durante 6 horas, vendo o peito do filho subir e descer num ritmo mecânico, à espera de algo. Um espasmo, um movimento qualquer, sinal de que o menino que criara ainda estava ali em algum lugar a lutar para voltar. Nada aconteceu. A limusina desceu a rampa da garagem do hospital e entrou nas ruas cinzentas de Lisboa naquele dezembro úmido. Marco sentou-se no banco traseiro, o seu casaco de couro italiano perfeito contra o estofamento, o Rolex de platina captando à luz a expressão talhada em mármore. Pensava no incidente no clube privado, na ama que cuidava do menino, no fato de David nunca ter sido particularmente atlético, sempre preferindo o escritório do pai ao parque infantil. Se David tivesse sido verdadeiramente ele próprio, estaria dentro de casa a ler um daqueles livros ilustrados, seguro na biblioteca interior. Mas a ama insistira em ar fresco. A ama falhara. Marco já tomara providências. Ela nunca mais trabalharia. Não em Lisboa, nem em qualquer parte da União Europeia, onde os seus advogados pudessem chegar. A limusina parou num sinal vermelho na Avenida da Liberdade. E foi então que Marco a viu. Estava parada na esquina, usando roupas que pareciam ter sido doadas há 5 anos, magra como ramos de inverno, o cabelo escuro embaraçado e sujo a pele naquele tom peculiar de quem vive na rua durante o frio. Não podia ter mais de 7 ou 8 anos. Segurava um cartão de papelão onde se lia:
"Preciso de comida", em letras inclinadas em ângulos diferentes, como se até o seu pedido de sustento não conseguisse manter-se equilibrado. Marco desviou o olhar. Não tinha paciência para a pobreza nas ruas. Era um problema claro, mas que a cidade devia resolver através dos serviços sociais. Nada daquilo tinha a ver com ele. O sinal abriu. A limusina avançou. Então, inexplicavelmente, Marco deu 2 toques na divisória. O seu motorista Jaime abriu-a de imediato. Encoste ouviu Marco dizer. Mais à frente. "Eu quero... Há uma criança, senhor", disse Jaime num tom que sugeria que aquilo nunca tinha acontecido antes. Não tinha mesmo acontecido antes, mas Marco já estava a alcançar a carteira. Daria algum dinheiro à criança o suficiente para uma refeição o suficiente, para aliviar aquele pequeno incômodo de consciência que o incomodava. E depois, iria para casa tomar um duche, vestir roupa limpa e regressar ao hospital onde David agonizava. A limusina deslizou até ao passeio. Marco baixou o vidro manualmente. Gostava de ser dramático mesmo nos pequenos gestos e preparou a expressão de benevolência caritativa que usava em doações hospitalares e eventos de angariação de fundos. Sophie Chen vivia nas ruas de Lisboa havia 8 meses. Tinha sido uma menina de 7 anos durante 11 meses. Aprendera a ler pessoas da mesma forma que outras crianças aprendiam a ler livros rapidamente e instintivamente, com uma intuição que parecia vir de um lugar mais velho e mais profundo do que a sua idade permitiria. Viu a limusina abrandar. Viu o vidro descer. Viu o homem lá dentro com o cabelo perfeito, o casaco perfeito, o rosto perfeito moldado num sorriso perfeito que não tinha calor algum. E viu outra coisa. Algo que a maioria das pessoas não conseguia ver. Algo que a fez inspirar fundo e dar um passo em direção ao carro. "Tu", disse ela simplesmente. "Tens uma criança doente." A expressão caritativa de Marco congelou-lhe no rosto. "Desculpa." "Um menino", continuou Sophie, aproximando-se mais. 5 anos. "Está num hospital. Está-me a dormir, mas não está-me a dormir. Não vai acordar." Cada músculo do corpo de Marco ficou rígido. "Quem te disse isso?" "Quem te mandou? Ninguém me mandou", disse Sophie. A voz dela era estranha, demasiado calma, demasiado segura para uma criança a pedir esmola na rua. "Mas eu sei. Sei porque consigo ver. Consigo ver o menino. E consigo ver que todas as máquinas e todos os médicos não o conseguem ajudar. Consigo ver que o vais perder a menos que..." "A menos que o quê?" Ouviu Marco perguntar, apesar de cada parte racional da sua mente gritar que aquilo era um esquema, uma armadilha, algum golpe de rua para extorquir dinheiro de um pai desesperado. E mesmo assim, não conseguia desviar o olhar dos olhos da menina. "A menos que faças o que eu te disser", disse Sophie. Foi nesse momento que Marco Wellington fez algo que nunca tinha feito na vida. Riu-se. Era um riso que vinha da crueldade profunda de um homem que nunca tinha sido desafiado por alguém que importasse, que nunca encontrara um problema, que o dinheiro não resolvesse, que olhava para uma órfã de rua em farrapos e via apenas delírio e desespero. "Tu", disse ele, a voz a pingar desprezo. "Uma órfã da rua vai curar o que todos os especialistas do mundo não conseguem. Diz-me, Sophie, exatamente como planeias fazer isso?" Sophie não reagiu ao desprezo. Não reagiu ao facto de ele de alguma forma ter dito o seu nome, embora ela nunca lhe o tivesse dito. Apenas permaneceu ali imóvel como uma árvore de inverno e disse: 1 milhão de euros. O riso de Marco tornou-se mais alto. As poucas pessoas que apressavam o passo naquela tarde fria de dezembro pararam e olharam. Algumas sorriram, reconhecendo o espetáculo da riqueza a ridicularizar a pobreza. 1 milhão de euros, disse Marco entre gargalhadas. 1 milhão. E em troca deste milagre impossível, queres que eu acredite que uma criança sem abrigo que pede trocos será capaz de fazer o que as mentes médicas mais brilhantes do mundo não conseguem? Tens noção de quão insana pareces? Sophie, sim, disse Sophie baixinho. Tenho.
Aqui está o que vou fazer, disse Marco, levando a sua crueldade ao auge. Tirou a carteira e extraiu uma única nota de 100 euros. Atirou-a para o chão à frente dela, e a nota apanhou o vento rolando pelo passeio como uma folha a morrer. Compra uma refeição, Sophie. Finge que estás a pensar melhor no teu milagre. Quando tiveres uma ideia mais realista, podes vir procurar-me outra vez. Carregou no botão e o vidro subiu com um suave silvo. A limusina avançou deixando Sophie ali na rua, a ver o carro desaparecer pela manhã lisboeta. O que Marco não viu foi o momento em que Sophie apanhou a nota de 100 euros. Não testemunhou a determinação silenciosa que lhe cobriu o rosto como uma máscara. Não sabia que naquele único instante tinha tomado a decisão mais consequente da sua vida. Sophie dobrou a nota e guardou-a no bolso. Não a gastou em comida, apesar de não comer há 2 dias. Não a usou para passar uma noite quente numa cama, apesar de dezembro estar a chegar, e as noites já morderem de frio. Em vez disso, sorriu um sorriso cheio de segredos mais antigos do que os seus 7 anos, e sussurrou para si mesma numa língua que ninguém naquelas ruas de Lisboa teria reconhecido. O milagre do milhão começa agora. E algures num penthouse a 3 quarteirões dali? David Wellington despertou da sua sesta da tarde e fez à ama uma pergunta que nunca tinha feito antes. Quando é que o meu pai me vai ensinar a andar? Mas a ama de David Sarah olhou para o relógio e franziu o sobrolho. David não falava há 3 semanas. David estava em coma. David não podia fazer perguntas. No entanto, aquelas palavras tinham saído dos seus lábios com total clareza, como se um fantasma tivesse aprendido a falar. David Wellington tinha sido declarado clinicamente morto 3 vezes na última semana. Não era tecnicamente preciso. O seu coração continuava a bater. Os seus pulmões continuavam a encher-se com a regularidade mecânica do ventilador. Mas, segundo todas as métricas desenvolvidas pela neurologia moderna, o pequeno menino que adorava ler, rir e fazer perguntas intermináveis sobre como o mundo funcionava já não estava ali. A doutora Patricia Chen, apesar de ter sido despedida por Marco Wellington, continuara a acompanhar o caso. Fizera-o por uma razão: não conseguia abandonar David. Nos seus 23 anos como neurologista pediátrica, aprendera que certos casos perseguiam uma pessoa para sempre. Este era um deles. Ela estava no quarto de David numa terça-feira cinzenta, quando algo impossível aconteceu. Os olhos de David abriram-se não gradualmente, não devagar, como alguém que desperta do sono, mas de repente completamente como se alguém tivesse ligado um interruptor. Os olhos que tinham fixado o vazio durante 3 semanas focaram diretamente o rosto da doutora Chen. "Olá", disse David. A voz estava rouca devido ao tubo do ventilador, mas a palavra era clara. "Vais ajudar-me." As mãos da médica começaram a tremer. Estendeu a mão para os monitores, mas não precisava de olhar para eles. Conseguia ver as leituras: frequência cardíaca aumentada, saturação de oxigênio elevada, atividade cerebral. Santo Deus, a atividade cerebral estava fora de escala. O EEG dançava com padrões de disparo neuronal que sugeriam não apenas vigília, mas consciência alerta, um tipo de lucidez aguda que parecia impossível num criança em coma. "David", sussurrou ela, "consegues ouvir-me?" "Claro que consigo ouvir-te", disse o menino. E havia algo estranho na voz dele. Não exatamente impaciência, mas uma espécie de sabedoria cansada que não deveria existir num garoto de 5 anos. "O meu pai pagou-te para me ajudares. Por que não ajudaste?" A mente da doutora Chen disparou. Alucinação. Algum tipo de falha neurológica. Mas ela podia ver os olhos de David a seguir os seus movimentos. Podia ver inteligência ali. Inteligência real, presente, impossível. "Como te chamas?", perguntou ela a pergunta padrão da avaliação neurológica para estados alterados de consciência. "David Marco Wellington", disse o menino. "Moro em Lisboa. O endereço é..."
e recitou-o com precisão juntamente com o número de telefone da mãe, que a médica reconheceu como sendo um indicativo da região do Porto. A minha cor favorita é azul. Azul como o mar onde o meu pai diz que me vai levar quando eu for mais crescido. A doutora Chen sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Aquilo era real. O que quer que fosse, não era alucinação nem artefacto de um ataque. Era uma criança consciente a falar, a responder, a demonstrar plena memória e lucidez. Ela avançou para a porta sabendo que precisava chamar outros médicos, precisava documentar aquilo, precisava... Espera, disse David. Há uma menina. A doutora Chen parou. Uma menina. Uma menina que falou com o meu pai, disse David. Os olhos dele pareciam olhar através da médica, através do quarto, através da Lisboa cinzenta de dezembro do outro lado da janela. Uma menina que vive na rua, uma menina que sabe coisas. Ela disse ao meu pai que eu ia acordar. Disse-lhe que ele tinha de fazer uma coisa de que os médicos não iam gostar. A mente clínica de Patrícia começou imediatamente a racionalizar. O menino tinha ouvido conversas. De algum modo, no seu estado comatoso, processar a informação. Era raro, mas acontecia. Pacientes em coma às vezes retinham algum nível de percepção, alguma capacidade de processar fala, mesmo quando pareciam totalmente inconscientes. Mas isso não explicava o timing. David acabara de abrir os olhos momentos antes. Como podia saber de alguém que se tinha aproximado do pai recentemente? David, quem é essa menina? Perguntou a médica com todo o cuidado. É ela que me consertou, disse David simplesmente. Ela disse ao meu pai o que fazer e ele fez. E agora estou consertado. Ela disse que ia fazê-lo. Disse que sabia como. Disse que o meu pai tinha de acreditar em algo para além do dinheiro. A porta abriu-se de súbito. 2 enfermeiras correram para dentro depois de verem as mudanças nos monitores na estação de enfermagem. Ele está acordado, disse a doutora Chen, a voz a tremer. Chamem o Dr. Morrison. Chamem o responsável. Chamem o Sr. Wellington. David Wellington está consciente. A hora seguinte foi uma cascata de caos controlado. Médicos entraram às pressas com ferramentas de avaliação neurológica. As enfermeiras verificaram cada tubo e cada monitor. O ventilador foi examinado para ver se David conseguia respirar por conta própria. E no meio de tudo, David permaneceu acordado, responsivo e estranhamente calmo. Mas repetia a mesma pergunta vezes sem conta. Onde está a menina? Preciso de lhe dizer obrigado. Onde está a menina que me ajudou? Marco Wellington chegou ao hospital num estado que só podia ser descrito como histeria quase incontrolável. Estava numa reunião do conselho quando o hospital ligou. Saiu no meio de uma apresentação, despediu o diretor financeiro por mensagem enquanto caminhava para o carro e violou 3 regras de trânsito enquanto conduzia até o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Quando entrou no quarto de David e viu o filho acordado, viu os olhos dele a seguir. Movimento, viu-o sentado ligeiramente com a cama elevada, algo dentro de si simplesmente se abriu. David, a sua voz quebrou. Consegues ouvir-me, olá pai, disse David. A voz estava fraca, mas clara. Ainda bem que fizeste o que a menina te disse para fazer. Marco ficou imóvel na ombreira da porta. Que menina? Do que estás a falar, a menina da nota de 100 euros? Disse David. A menina que vive na rua. Ela veio falar contigo e disse-te como me ajudar e tu fizeste. E agora estou acordado. Marco sentiu o sangue desaparecer-lhe do rosto. Olhou para a doutora Chen, que estava junto aos monitores com uma expressão de perplexidade profissional. Sr. Wellington começou a médica cuidadosamente. O seu filho parece ter algumas ideias invulgares sobre a própria recuperação. Não sabemos ao certo como obteve essa informação, mas quero assegurar-lhe que o despertar dele é totalmente médico. Não há aqui nenhum elemento sobrenatural. Estamos a observar um evento neurológico notável, mas explicável. O ventilador foi... Eu sei o que vai dizer, interrompeu Marco.
A sua mente trabalhava a uma velocidade frenética. Ele tinha atirado uma nota de 100 euros a uma criança de rua que de alguma forma previra o estado do seu filho. Tentara ignorá-la, rejeitá-la por completo. E, no entanto, David estava acordado. Não fizera mais nada de diferente. Não trazera novos especialistas desde o encontro com a menina. Não mudara qualquer medicação ou tratamento. A única variável era ela. Sr. Wellington, a doutora Chang aguardava a resposta. Gostaríamos de fazer mais alguns exames, mas com base no que estamos a ver, a recuperação do David é estável. É extraordinária. Francamente sem precedentes. Preciso de encontrar alguém, disse Marco. Preciso de encontrar uma menina talvez de 7 ou 8 anos. Possivelmente a viver nas ruas de Lisboa. Pode ter se aproximado de mim ou da minha família. Isto é urgente. A doutora Chen trocou um olhar com uma das enfermeiras. Já tinha trabalhado com pais ricos o suficiente para reconhecer obsessão quando havia. Neste caso, um pai a agarrar-se a explicações externas para a recuperação milagrosa do filho, atribuindo-a a um agente externo quando a verdade era mais simples, recuperações acontecem. Corpos saram. Milagres eram apenas biologia que ainda não compreendíamos. Eu ajudo, disse a médica suavemente. Mas o David precisa descansar. E o senhor precisa compreender que acontecesse o que acontecesse nas últimas semanas, o que importa agora é que o seu filho despertou. Foquemo-nos nisso. Marco acenou com a cabeça distraído, mas a sua mente já estava longe. Uma menina, uma órfã da rua que sabia coisas. Uma menina que de alguma forma inexplicavelmente previra o despertar do seu filho e exigira 1 milhão de euros, como se soubesse com absoluta certeza que o milagre aconteceria. Olhou para David, que o observava com a intensidade curiosa de uma criança que aprendera demasiado cedo. Pai, sussurrou David, tens de a encontrar, tens de lhe pagar. Ela disse que me ia arranjar e arranjou. Disse que 1 milhão era o pagamento por um milagre verdadeiro. Um milagre que todos os médicos do mundo não conseguiam fazer. Marco Wellington, que tinha construído um império baseado no princípio de que tudo tinha um preço, encontrou-se a fazer uma pergunta que nunca fizera antes. E se ela tiver razão, Marco Wellington tinha passado os últimos 32 anos da sua vida a subir. Saíra de uma família de classe média em Amadora para os penthouses de Lisboa. Construíra uma empresa que começara numa garagem e se tornara um império de milhares de milhões. Aprendera que o mundo respondia à ação firme, à aquisição agressiva e à certeza absoluta. Por isso, quando decidiu encontrar Sophie Chen, fez o que sempre fizera, lançou dinheiro e poder ao problema. Às 6 da tarde já tinha contratado 3 investigadores privados. À meia-noite tinha contactado a polícia judiciária, unidade de pessoas desaparecidas, oferecendo uma recompensa de 50.000 euros por informações sobre uma menina sem abrigo de aproximadamente 7 anos, possivelmente de ascendência asiática. Na manhã seguinte, ele já tinha publicado a descrição básica da menina em todas as plataformas de redes sociais que o permitiam juntamente com o aviso da recompensa. A resposta foi avassaladora. Relatos chegavam de toda a grande Lisboa. Uma menina com aquela descrição fora vista na Amadora, outra perto da ponte 25 de abril, uma terceira a dormir nos túneis do metro por baixo do Parque Eduardo VII. Os investigadores de Marco perseguiam cada pista com a energia de um homem que estava a caçar algo, de que subitamente dependia toda a sua alma. Mas Sophie Chen parecia ter desaparecido. Foi a doutora Patricia Chen, sem relação com Sophie, embora passasse horas a ponderar aquela pequena e impossível coincidência, quem finalmente ofereceu uma perspectiva diferente. Encontrou Marco na cafetaria do hospital ao terceiro dia da busca, desalinhado de uma forma que nunca o tinha visto. O seu fato caro estava amarrotado. O relógio de platina desaparecera. Parecia um homem que não dormia, não comia, nem parava para respirar há 72 horas. Senhor Wellington, disse ela sentando-se à sua frente sem convite.
Preciso de falar consigo sobre algo médico, algo que talvez o ajude a compreender o que aconteceu ao David. Marco levantou o olhar do café intacto. Estou a ouvir. Há um fenômeno na neurologia, começou a médica, cuidadosamente chamado criptotésia. Foi relatado em pacientes em coma durante décadas. Basicamente é a capacidade de perceber coisas enquanto se parece estar inconsciente. Alguns pacientes em comas profundos já demonstraram conhecimento de conversas que não deveriam ter sido capazes de ouvir eventos que ocorreram à sua volta. Alguns até despertaram falando línguas que não sabiam antes de entrar em coma. Está a sugerir que o David comunicou com esta menina enquanto estava em coma? Perguntou Marco. Estou a sugerir que a consciência é muito mais complexa do que compreendemos, disse a doutora Chen. Que o cérebro humano pode operar em múltiplos níveis, simultaneamente. Que o que parece inconsciência pode não ser inconsciência de todo. Marco pousou a chávena com cuidado deliberado. O que descreve soa a ligação psíquica. Isso não é ciência. Não concordou a médica. Mas também não é impossível. A nossa compreensão da consciência é rudimentar na melhor das hipóteses. Não sabemos realmente os limites da percepção ou da consciência humanas. Se eu lhe tivesse dito há um mês que o seu filho iria despertar de um coma profundo, sem qualquer intervenção médica e sem causa aparente, teria acreditado que isso era possível. Marco permaneceu em silêncio. A menina pode não ser uma burlona, continuou a médica. Pode ser outra coisa completamente diferente, algo para o qual não temos qualquer estrutura de compreensão. Marco saiu da cafetaria sem responder, mas as palavras dela seguiram-no como sombras. Nessa noite tomou uma decisão. Cancelou a busca. Ligou aos seus investigadores e disse-lhes para suspenderem tudo. Removeu as publicações das redes sociais. Cancelou o aviso da recompensa. E depois fez algo que Marco Wellington nunca tinha feito na vida. Esperou. Sentou-se no quarto de David, enquanto o filho brincava com brinquedos e fazia perguntas sem fim sobre como o corpo sarava e por que algumas pessoas ficavam doentes e outras não. Ouviu os médicos darem atualizações sobre a recuperação neurológica de David, sem precedentes, milagrosa, desafiando todos os modelos e expectativas médicas. E pensou na menina que vivia nas ruas de Lisboa. A menina que o olhara com olhos que pareciam conter conhecimento muito maior do que a sua idade. A menina que pedira 1 milhão de euros com a certeza de quem simplesmente enuncia o preço de algo que sempre custaria exatamente aquilo. Foi David quem trouxe o assunto à tona numa tarde, enquanto os dois observavam a luz cinzenta de dezembro desvanecer-se sobre o horizonte de Lisboa. Pai, disse David, por que deixaste de a procurar? Porque percebi uma coisa, disse Marco. Ela veio ter comigo uma vez e eu rejeitei-a. Se ela voltar, será porque quer voltar, não porque eu a paguei, não porque a obriguei. Porque escolhe voltar. David acenou como se isto fizesse perfeito sentido. Ela vai voltar. Como sabes? Perguntou Marco. Porque ela prometeu, disse David. Ela disse que o 1 milhão era o pagamento pelo milagre. E disse que quando o milagre estivesse completo, viria cobrá-lo. Disse que é assim que a magia verdadeira funciona. Primeiro acontece o milagre, depois pagas por ele. Marco sentiu algo deslocar-se no peito. Magia verdadeira, dissera Dave como se um menino de 5 anos compreendesse a diferença entre truques e transformação real. Foi numa tarde fria de quinta-feira, exatamente 1 semana depois de David ter aberto os olhos, que ela apareceu. Marco estava no seu escritório no penthouse, a trabalhar nas operações que negligenciara durante a semana de crise. A sua secretária Patrícia interrompeu-o com uma expressão estranha. Há uma menina na recepção a pedir para falar consigo, disse Patrícia. Ela não tem marcação. Eu disse-lhe que o senhor não podia receber visitas sem marcação, mas ela é muito insistente. Disse para o avisar de que o pagamento do milagre está em atraso. Marco sentiu o coração falhar uma batida. Levantou-se da secretária tão depressa que a cadeira rolou para trás e bateu na parede. Manda-a subir, disse ele.
Sophie Chen entrou no escritório encharcada e a tremer. Chovia lá fora aquela chuva fria de dezembro que transformava as ruas de Lisboa em rios cinzentos. Ela ainda vestia as mesmas roupas que Marco vira na Avenida da Liberdade, agora completamente encharcadas. Pagaste? Disse Marco. Não era uma pergunta. Cumpri a minha promessa, disse Sophie. O teu filho está bem. O milagre está completo. O preço é 1 milhão de euros. Marco olhou para ela, aquela menina que vivera nas ruas sem casa, sem calor, sem abrigo, e percebeu algo que mudaria tudo sobre quem ele era. Estendeu a mão para o porta-cheques. Sophie Chen sentou-se no gabinete de Marco Wellington, enquanto a água pingava das suas roupas para o chão de mármore italiano. O segurança quis expulsá-la do edifício mal ela chegou, mas Marco anulou a ordem com um único comando glacial. Agora o homem permanecia desconfortável junto à porta, claramente sem saber se a menina encharcada era uma ameaça ou um caso de caridade. Marco dispensou-o com um gesto. Quando ficaram sozinhos, ele olhou para Sophie longamente sem falar. Ela sustentou o olhar sem pestanejar, os olhos escuros, fixos, o corpo franzino rígido de frio. 1 milhão de euros é uma quantia significativa, disse Marco finalmente. Para qualquer pessoa, mas para uma criança que vive na rua, é uma fortuna inimaginável. Sim, concordou Sophie. O que quero perceber, continuou Marco, tirando o porta-cheques da gaveta, não é se mereces ou não. Já provaste que mereces. O que quero entender é: por quê? Por que tu? Por que é que tu consegues fazer algo que nenhum médico, nenhum especialista, nenhuma quantidade de riqueza ou poder conseguiu fazer? Sophie puxou o casaco ensopado mais junto ao corpo. Quando falou, a sua voz era pequena e precisa. Há pessoas no mundo, disse ela, que conseguem ver dentro das outras. Não com os olhos, mais fundo do que isso. Eu consigo ver dentro das pessoas. Consigo ver as partes que estão doentes, as partes que estão partidas. E às vezes, se a pessoa quiser o suficiente, consigo tocar nessas partes partidas e consertá-las. Isso não é possível, disse Marco secamente. O corpo humano não funciona assim. O teu filho acordou de um coma, respondeu Sophie. A tua médica disse que isso não era possível. E, no entanto, aconteceu. Marco não conseguiu contrariar isso. Tirou a caneta e preparou-se para preencher o cheque. Mas há outra coisa que tens de saber, disse Sophie. Uma coisa importante. Marco parou. O quê? O teu filho não estava doente só no corpo, disse Sophie. Ele estava doente no espírito quando caiu. Não foi realmente um acidente. A alma dele estava a clamar por algo que não tinha, e consertar o corpo foi na verdade a parte fácil. A parte difícil foi consertar o resto. Marco sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe a coluna. Do que é que estás a falar? Estou a falar de ti, disse Sophie em voz baixa. O teu filho estava a afogar-se, porque tu nunca lhe ensinaste a amar. Porque construíste um muro à volta do teu coração tão alto e tão espesso, que ele não conseguia encontrar o caminho para entrar. Ele estava a morrer, porque estava perdido num mundo onde a única coisa que importava era dinheiro, poder e vencer. E esse é um mundo que envenena crianças lentamente. A mão de Marco apertou-se à volta da caneta. Não sabes nada sobre como eduquei o meu filho. Sei sim, disse Sophie, porque também consigo ver dentro de ti. Consigo ver o rapaz que foste antes de decidires que ser suave era ser fraco. Consigo ver o momento em que escolheste tornar-te isto, e consigo ver o preço que pagaste. Marco levantou-se bruscamente, o rosto ruborizado. Não preciso que uma órfã da rua me dê lições sobre como viver a minha vida. Não concordou Sophie. Mas precisas de entender o que vem a seguir. Se queres que o teu milagre dure, se queres que o David continue consertado, continue acordado, saudável e vivo, então vais ter de mudar. Vais ter de aprender a ser pai outra vez, em vez de apenas provedor. E se eu não mudar?
Ouviu Marco perguntar antes que pudesse impedir-se. Sophie ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse: então ele vai piorar outra vez. Não imediatamente, devagar. O corpo pode sarar, Sr. Wellington. Mas a alma demora mais. A alma precisa de amor. Marco afastou-se dela e caminhou até a janela. Lá fora, Lisboa estendia-se em todas as direções. Milhões de pessoas. Milhares de milhões em riqueza. A maior cidade do mundo construída sobre os alicerces de sonhos e desespero. Como sabes estas coisas? Perguntou Marco. Uma menina da tua idade não deveria saber sobre almas, milagres e amor. Ah, é porque eu não sou apenas uma rapariga sem abrigo que por acaso viu o teu filho, disse Sophie. Sou a rapariga que foi invisível para o mundo toda a vida, a observar toda a gente, a aprender o que os cura, o que os parte, o que os transforma. A paralisia do teu filho não é apenas física, Marco. Não se trata apenas da coluna ou dos nervos. É psicológica. É emocional. Ele não acredita que consegue andar. Então a mente dele mantém o corpo preso naquela cadeira. O sistema nervoso dele aprendeu a desesperança. Mas eu posso mostrar-lhe como acreditar. E quando ele acreditar de verdade, o corpo vai seguir. A mente é mais poderosa do que qualquer medicamento. Marco olhou para aquela menina minúscula com a sua sabedoria impossível e tomou uma decisão que iria remodelar toda a sua vida. Olhou para o porta-cheques na mão. Olhou para aquela criança que vivia nas ruas, que não tinha nada, mas que de alguma forma tinha visto dentro da sua alma e entendido o que ele precisava de aprender. Diz-me, como é que eu o ajudo a acreditar? Perguntou Marco, em vez de mencionar o tal caderno. Ensinas-lhe pelo exemplo, disse Sophie. Ensinas-lhe estando presente. Ensinas-lhe mostrando que tu acreditas nele. Ensinas-lhe amando-o como um pai deve amar um filho, sem condições, sem julgamento, sem precisar que ele prove valor ou desempenho. Marco baixou os olhos para o porta-cheques e para a caneta destapada. Lentamente começou a escrever. Os números fluíram pela página 1 milhão de euros, escrito por extenso. A sua assinatura na linha. Arrancou o cheque e entregou-o a Sophie sem dizer uma palavra. Ela recebeu-o e olhou para ele durante um momento. Depois dobrou-o e guardou-o no bolso. Isto não é realmente sobre o dinheiro, disse ela. Eu sei, respondeu Marco. Então por que é que mo estás a dar? Marco sentou-se novamente à secretária. Encontrou-se a pensar em David, na forma como os olhos dele tinham brilhado quando acordou, na certeza na sua voz pequena, quando perguntou pela menina que o ajudara na confiança fundamental que uma criança tem no mundo antes de o mundo lhe ensinar que confiar é tolice. Porque tu pediste, disse Marco. E porque pela primeira vez na minha vida acredito em algo que o dinheiro não pode comprar. Acredito em ti. Acredito no que fizeste. E acredito que mereces ser paga por salvares a vida do meu filho. Sophie levantou-se as roupas ainda a pingar água. Vou-me embora agora. Vou pegar neste dinheiro e vou ajudar outras pessoas, outras crianças, cujos pais construíram esses muros. Vou ser a voz delas quando não conseguirem falar e a força delas quando forem demasiado fracas. Vou voltar a ver-te, perguntou Marco. Sim, disse Sophie. Mas só se fizeres o teu trabalho, só se mudares, só se te tornares no pai que o David precisa que sejas. Porque os milagres são apenas o começo, Sr. Wellington. A transformação verdadeira é algo que tens de escolher todos os dias para o resto da tua vida. Ela avançou para a porta, deixando um rasto de água pelo chão de mármore. Sophie chamou Marco. Espera algo que preciso de perguntar. Ela virou-se a mão apoiada no vão da porta. Como soubeste que o David estava em coma? Perguntou Marco. Quando nos encontramos na rua, nunca te disse que o nome dele era David. Nunca confirmei que ele estava no hospital. Como podias saber? Sophie sorriu um sorriso que parecia antigo e infinitamente triste.
Porque todas as crianças partidas de Lisboa clamam, disse ela. E eu aprendi a ouvir o som. Depois desapareceu. 3 meses depois, toda a comunidade médica ainda lutava para explicar a recuperação de David Wellington. O menino que deveria ter permanecido num estado vegetativo permanente não só estava consciente como a prosperar. Caminhava sozinho com alguma assistência. A sua força aumentava todos os dias. A lesão na coluna, que deveria tê-lo deixado paralisado, estava a sarar de formas que desafiavam todas as explicações médicas conhecidas pela neurologia moderna. A doutora Patricia Chen escrevera um artigo sobre o caso em revisão para publicação numa revista de neurologia. Nele, focava-se apenas nos factos médicos documentados, o despertar súbito, a rápida recuperação física, a ausência total de qualquer intervenção que explicasse os resultados. Excluiu cuidadosamente qualquer referência a Sophie Chen ou aos elementos sobrenaturais de que David parecia tão certo. O que ela não conseguiu excluir foi a transformação profunda em Marco Wellington. O bilionário estava notavelmente ausente das operações da sua empresa nos últimos 3 meses. O diretor de operações estava a conduzir as tarefas diárias da empresa. O conselho de administração aceitara a retirada temporária de Marco da liderança ativa sem grandes perguntas. Homens muito ricos por vezes precisavam de tempo para tratar de assuntos pessoais, e a recuperação de David era suficientemente profunda para justificar tal afastamento. Mas o que a doce matadora Chen observou durante as suas visitas profissionais, a casa de David era algo muito mais profundo do que simples devoção paternal. Marco Wellington estava a aprender a ser humano outra vez. Ela viu isso em pequenos momentos, na maneira como ele se sentava no chão a brincar com os soldados de brincar do David, em vez de ler relatórios no telemóvel. Na maneira como ele fazia perguntas ao filho sobre os seus pensamentos e sentimentos, em vez de simplesmente dar soluções. Na maneira como ele realmente ouvia, quando o filho falava com uma intensidade de atenção rara no mundo moderno. Como está o teu pai? Perguntou a doutora Chen a David, durante um dos exames enquanto Marco estava fora da sala. Ele anda muito triste, disse David com simplicidade. Ele disse que a Sophie lhe contou que as pessoas que passam muito tempo a ser frias têm de sentir a tristeza quando começam a aquecer outra vez. Mas também está feliz. Nunca o tinha visto feliz antes. Não feliz de verdade. Ele sempre foi bem-sucedido e vencedor e importante, mas agora ele está mesmo feliz. A doutora Chen encontrou-se a sorrir. Mas a mudança mais dramática aconteceu quando a ex-mulher de Marco Catarina lhe telefonou. Ela vivia no Porto com a sua nova família, um advogado de sucesso chamado Duarte, e 2 filhos mais novos que não faziam ideia de que Catarina tinha um filho em Lisboa. O divórcio tinha sido brutal e contencioso, em grande parte porque Marco usara a sua riqueza e poder para reduzir ao mínimo os direitos de guarda dela. Quando David nasceu, Catarina lutara pela guarda partilhada. Em vez disso, o tribunal concedeu-lhe apenas visitas durante 1 mês por ano, o mínimo que a lei portuguesa permite antes de entrar em litígio pesado. Catarina aceitou o acordo porque a alternativa a uma batalha judicial prolongada que a arruinaria emocional e financeiramente seria pior. Mas ela nunca perdoou Marco e nunca deixou de amar David. Quando Marco lhe telefonou para explicar com frases hesitantes que o filho tinha sofrido um acidente terrível, mas recuperara milagrosamente a primeira emoção dela, não foi alívio, foi raiva. Por que é que não me ligaste? Exigiu. Por que não me disseste que o David estava em coma? Eu sou a mãe dele. Tens razão, disse Marco simplesmente. E peço desculpa. Não estava a pensar com clareza. Estava a agir por medo, vergonha e necessidade de controlar tudo. Excluí-te porque passei 8 anos a treinar-me para excluir toda a gente da minha vida, exceto a mim mesmo. Catarina ficou tão surpreendida com a admissão que nem soube o que responder. Quero mudar isso, continuou Marco. Quero que o David conheça a mãe. Quero que passe mais tempo contigo.
E quero aprender a ser um pai que partilha o filho, em vez de o guardar como se fosse propriedade. Foram precisas várias conversas até Catarina acreditar que ele falava a sério. Mas eventualmente ela fez a viagem até Lisboa. E o que encontrou foi o seu filho saudável, vibrante, a andar com confiança crescente, e um homem que parecia Marco Wellington, mas que se movia e falava como alguém que ela nunca conhecera. Sei que não posso desfazer os últimos 8 anos, disse Marco no apartamento que em tempos fora a casa deles, antes de o sucesso, a riqueza e o veneno lento da ambição destruírem o casamento. Mas posso tentar construir algo diferente para o David daqui para a frente. Posso tentar ser o copai que precisaste que eu fosse. Posso tentar ser o homem que pensaste que eu era quando nos conhecemos. Catarina olhou para o filho que observava os dois com uma expressão de serenidade tão profunda que lhe partiu o coração. Depois olhou para Marco e, pela primeira vez em anos, viu o rapaz de quem tinha gostado debaixo da armadura do homem em que ele se tornara. Está bem, disse ela. Mas precisas de entender uma coisa. Isto já não é sobre ti. Não é sobre a tua transformação, nem sobre a tua redenção. É sobre o David. Tudo o que fizermos tem de ser o melhor para ele. Eu sei, disse Marco. E é por isso que precisei de mudar. Porque o David não precisa que eu seja o mais rico ou o mais poderoso. Ele precisa que eu esteja presente. Nas semanas seguintes, surgiu um novo acordo. Dave passaria os dias de semana com Marco em Lisboa, frequentando uma escola privada de elite, onde florescia academicamente e socialmente. Ao fim de semana e 2 semanas no verão, ficaria com Catarina no Porto, onde desenvolveu relações com os meio-irmãos e aprendeu o que era ter uma família normal e afetuosa. Marco começou a reconstruir a relação com Catarina, não como amantes, mas como parceiros no crescimento de um filho. Estabeleceu limites no império empresarial, delegou mais autoridade e controlou a necessidade obsessiva de estar envolvido em todas as decisões. O mais notável de tudo é que ele começou a doar dinheiro. Milhares de milhões de euros que passara 30 anos a acumular foram de repente canalizados para causas de caridade, educação para crianças desfavorecidas, habitação para sem-abrigo, investigação médica para condições neurológicas raras como aquela que quase destruíra o seu filho. E começou também a procurar ativamente Sophie Chen, não para a reclamar ou a possuir, mas para a compreender e ajudá-la de qualquer forma que pudesse. Mas Sophie tinha desaparecido nas ruas de Lisboa tão misteriosamente quanto aparecerá. Marco contratou novamente investigadores, mas desta vez com instruções diferentes. Não procuravam uma menina. Procuravam evidências do trabalho dela, crianças sem abrigo que recuperaram subitamente de doença, órfãos de rua que receberam ajuda financeira anônima, casos de curas milagrosas sem explicação médica. Encontraram rastros dela em todo o lado e em lado nenhum. Uma menina com a sua descrição fora vista na Amadora a ajudar uma criança em agonia. Uma jovem misteriosa deixara uma mala cheia de dinheiro num abrigo da Baixa Lisboeta. Um órfão de rua em Cacém falara de ter sido curado por uma mulher antiga que parecia uma criança. Mas a própria Sophie permaneceu invisível. Foi David quem finalmente compreendeu. Ela não vai voltar, disse ao pai uma noite enquanto os dois estavam na varanda do penthouse a observar as luzes de Lisboa. Porque não perguntou Marco. Porque ela nunca foi apenas uma pessoa, disse David. São muitas pessoas diferentes a fazer muitas coisas diferentes. Ela foi o meu milagre, mas não é apenas o meu milagre. É o milagre de todos se estiverem prontos para um. Marco olhou para o filho e percebeu que a criança tinha aprendido algo que ele ainda lutava para aceitar. A transformação não era sobre ti. Que os milagres não são presentes pessoais. São sementes plantadas no jardim do mundo a crescer, onde quer que encontrem solo fértil. Estás feliz? Perguntou Marco. Sim, disse David. E tu também. Consigo ver isso, disse Marco. É diferente de antes. Diferente como perguntou Marco.
Antes tentava ser perfeito, disse Davi com a sabedoria de um menino de 5 anos que parecia ter vivido 1000 anos. Agora tentas apenas ser real. Isso é melhor. 6 meses depois de David Wellington ter acordado do coma, o impossível começou a espalhar-se. Começou com uma mulher sem abrigo na Amadora, que afirmou que uma jovem a tinha tocado e curado do cancro. Depois, uma criança em Cassem relatou que uma mulher misteriosa apareceu no seu quarto de hospital e disse-lhe que ficaria bem. Depois, um homem em Loures falou de uma menina que salvou a sua filha de uma overdose de heroína não com medicina, mas com um simples toque e algumas palavras numa língua que ele não compreendia. As histórias multiplicaram-se, espalharam-se através das redes sociais onde Marco inicialmente publicara sobre Sophie. Apareceram nos meios de comunicação locais. Eventualmente, chamaram a atenção de grandes órgãos de comunicação que abordaram o fenômeno com o ceticismo apropriado, mas não puderam ignorar o padrão consistente. A doutora Patricia Chen recebeu chamadas de colegas do mundo inteiro a pedir-lhe comentários sobre o que parecia ser um renascimento da cura pela fé, um movimento global de pessoas a reivindicar recuperações milagrosas de condições incuráveis. Ela recusou especular, mantendo-se fiel aos factos médicos documentados do caso de David. Mas em privado, começou a questionar-se se Sophie Chen não seria algo mais do que uma curandeira de fé. Começou a ponderar se ela seria algo para o qual a ciência não tinha qualquer quadro de compreensão. Para Marco Wellington, as histórias em expansão serviam como uma espécie de confirmação. Ele não estava louco. O seu filho não fora vítima de um esquema elaborado. A menina que ele desprezara numa esquina em dezembro tinha sido real e o poder dela era real. E a transformação que ela desencadeara continuava a propagar-se. Ele tornou-se obcecado por documentar essas histórias. Financiar projetos de investigação para estudar casos de recuperação médica inexplicável. Criou a Fundação Wellington para a Medicina Miraculosa, dedicando-a ao estudo de casos que desafiavam a explicação médica convencional. Alguns dos seus colegas pensaram que ele perdera a cabeça, mas os resultados falavam por si. No primeiro ano após a recuperação de David, a Fundação documentou 17 casos de curas impossíveis, cada um com documentação médica a apoiar a afirmação de que a recuperação deveria ter sido impossível. E em cada caso, quando os investigadores traçaram a linha temporal, encontraram evidências de uma jovem, às vezes descrita como de 7 anos, às vezes como antiga, às vezes parecendo de idades diferentes para pessoas diferentes, que estivera presente ou perto do momento da recuperação. Foi o próprio David quem fez a descoberta final. Agora com 6 anos, com aquela inteligência precoce que vinha de ter vivido entre 2 mundos, o mundo da riqueza e privilégio do pai, e o mundo espiritual que Sophie lhe tinha aberto. David fez a Marco uma pergunta simples. E se a Sophie for como tu? Como assim? Perguntou Marco. Bem, tu construíste uma empresa, disse David, e depois tiveste de aprender a partilhá-la e a não a controlar. E se a Sophie for assim? E se ela me curou e deu o seu milagre ao mundo, mas não precisa de ser famosa ou conhecida? E se ela só precisa de saber que o milagre está de acrescer? Marco ficou a pensar nisso durante muito tempo. Passara toda a vida a construir monumentos a si próprio, tentando deixar uma marca no mundo que provasse a sua importância e significado. E foi apenas nos momentos em que finalmente deixou isso ir, quando parou de precisar de ser especial, importante, ou único, que ocorreu a verdadeira transformação. Talvez Sophie compreendesse algo que ele só estava a começar a perceber. Talvez os milagres não fossem sobre a pessoa que os cria. Talvez fossem sobre as ondas que criam as vidas que tocam a transformação que inspiram nos outros. Quando David tinha 8 anos, Marco Wellington tinha reestruturado fundamentalmente toda a sua vida. A Wellington Tech já não era o seu reino, mas uma empresa que ele geria para o benefício dos empregados e da sociedade em geral. Ele doara 3/4 da sua fortuna pessoal a causas de caridade. Tornara-se um defensor dos pobres, dos sem-abrigo, dos doentes, das pessoas que outrora tinha descartado como problemas para outros resolverem.
E nunca deixou de procurar Sophie, não porque precisasse de a controlar ou possuir, mas porque queria que ela soubesse que o seu trabalho não tinha sido em vão, que o milagre de 1 milhão de euros que ela prometera tinha se multiplicado por 1000. Foi numa fria tarde de dezembro, exatamente 2 anos após o primeiro encontro, que Marco a viu novamente. Ela estava no mesmo canto de rua, onde se aproximara da sua limusina, ainda com roupas rasgadas, ainda a pedir com o seu cartaz de cartão. E quando levantou o olhar e o viu, sorriu. "Olá, Sr. Wellington", disse ela. Veio despedir-me outra vez. Marco saiu do carro. Ficou diante daquela menina que era ao mesmo tempo antiga e também tudo e nada daquilo que ele acreditara que ela era. "Vim agradecer-te", disse. "Vim dizer-te que o teu milagre salvou mais vidas do que consigo contar. Que a transformação que começaste na minha família se espalhou por milhares de outras famílias. Que tinhas razão sobre tudo, sobre David, sobre mim, sobre o que precisava de mudar." Sophie olhou para ele com olhos que continham uma compaixão infinita. "Aprendeste?", disse simplesmente. "Aprendi", concordou Marco. "Então o milagre está completo", disse Sophie. "Mas não celebres demasiado cedo. A transformação não é um destino, é uma jornada. E o teu verdadeiro trabalho está apenas a começar." "Que trabalho?", perguntou Marco. "O trabalho de aprender a amar", disse Sophie. "O trabalho de aprender a servir. O trabalho de te tornares o tipo de homem que cria filhos que não precisam de milagres, porque já estão acordados para o milagre de existir." Marco entrou no casaco e tirou um envelope. Dentro estava outro cheque de 1 milhão de euros. "Isto é para o teu trabalho contínuo", disse. "Para todas as pessoas que curas, todas as vidas que tocas, quero apoiar-te de todas as formas que puder." Sophie olhou para o cheque e depois voltou o olhar para Marco. "Fica com ele", disse. "Já pagaste. E além disso, milagres reais não se compram, só se vivem." Ela virou-se para sair e Marco encontrou-se a fazer a pergunta que o assombrava há 2 anos. "Quem és tu realmente? O que és?" Sophie parou e olhou para trás. Por um momento, o seu rosto pareceu mudar e transformar-se, tornando-se todas as idades de uma vez, todas as pessoas de uma vez, contendo multitudes. "Eu sou o que acontece", disse ela, "quando o mundo se lembra de se amar a si próprio. Sou o que é possível quando as pessoas deixam de acreditar que dinheiro, poder e controlo são as únicas coisas reais. Sou um lembrete de que os milagres são reais e estão disponíveis para qualquer um que esteja disposto a mudar." "Vou voltar a ver-te?", perguntou Marco. "Sim", disse Sophie. "Sempre que deixares de esperar ser perfeito e começares a ser real. Sempre que vires outra criança partida e te lembrares que ela também merece um milagre, eu estarei lá." Depois desapareceu a fundir-se na tarde de dezembro como um fantasma feito de luz. Marco voltou para o carro, mas em vez de regressar ao escritório ou ao penthouse, dirigiu-se ao Hospital de Santa Maria. Percorreu os corredores até encontrar a ala pediátrica. E lá na sala de espera sentou-se com famílias que observavam os filhos a sofrer. Ele ouviu as suas histórias. Ofereceu ajuda. Ofereceu esperança porque finalmente aprendera aquilo que Sophie sempre tentara ensinar-lhe, que os milagres não são coisas que acontecem a pessoas especiais. São coisas que acontecem quando pessoas comuns decidem amar-se umas às outras até a plenitude. E enquanto se sentava naquela sala de hospital rodeado por famílias desesperadas e esperanças impossíveis, Marco Wellington percebeu que o seu verdadeiro milagre, aquele que definiria a sua vida, não era de todo a recuperação de David, era o despertar do seu próprio coração. 3 anos depois, a Fundação Wellington tornaria-se uma das maiores organizações de caridade do mundo. David cresceria e tornar-se-ia um jovem compassivo e equilibrado, que usaria o seu privilégio para servir os outros. Catarina e Marco desenvolveriam uma amizade baseada em respeito genuíno e objetivos partilhados. E em algum lugar das ruas de Lisboa, uma menina que aparecia e desaparecia como a própria memória continuaria o seu trabalho,
a curar os corações partidos, a despertar os adormecidos, a lembrar ao mundo que o amor é mais forte do que o poder e que milagres são possíveis para qualquer pessoa disposta a acreditar. A história que começou com o desprezo de um bilionário e a certeza de uma órfã de rua espalhar-se-ia tocando milhões de vidas, mudando o curso de inúmeras famílias e transformando uma cidade e eventualmente o mundo num lugar onde milagres não eram exceções, mas expressões do que acontece quando as pessoas se lembram de amar. E tudo começou com 100 euros lançados ao vento e uma menina que sabia como fazer coisas impossíveis acontecerem.